C10. Ok. Bom dia, senador, senadores, audiência presente. Obrigado pela oportunidade de poder estar aqui e rapidamente poder apresentar um pouquinho da situação do setor espacial, que está muito relacionado com a parte de defesa. O Brasil, há mais de 30 anos, desenvolve essa área espacial. Começamos muito antes que outros países e hoje nós nos encontramos com a indústria do setor espacial numa situação bastante crítica. Eu tenho rapidamente aqui alguns slides para mostrar, só para poder fazer um contexto do que está acontecendo. E não é relacionada à empresa Visiona, da qual eu represento aqui, mas uma situação que pode impactar não só a nossa empresa, mas o setor espacial como um todo. Então, é uma rápida visão sobre o setor espacial que nós estamos vivendo. Eu apresento um pequeno histórico e vamos decorrer, durante a apresentação, mostrar o que vem acontecendo com essa indústria de base que nós temos no país. A Visiona é uma empresa privada constituída pela Embraer e pela Telebrás. A Embraer controla com 51%, originalmente para a integração do satélite geoestacionário de defesa e comunicação. É o primeiro satélite que está sendo desenvolvido para essa finalidade exclusiva para o Brasil, garantindo comunicação segura, não só para a área de defesa, mas também garantindo a utilização de banda larga para a inclusão social no país todo. Uma das missões da empresa também é fazer uma coordenação da cadeia de fornecimento industrial para que futuros projetos possam ser desenvolvidos na sua integralidade no próprio país. Eu apresento aqui uma rápida história de como foram criadas as agências espaciais, já com a União Soviética em 57, a França, quando foi criada em 61, é o início também do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que foi foi a primeira iniciativa no setor espacial nacional. Então, só gostaria que a gente lembrasse dessa data, porque nós temos aqui 61 França, mas o INPE também, em 70 China, em 80 Índia, e a Agência Espacial Brasileira criada em 94. Eu trago aqui um modelo de como é que funciona essa estrutura no exterior. São grandes empresas integradoras, muitas conhecidas por todos aqui. Elas são responsáveis pelas empresas industriais de grande porte, elas fazem a integração dos grandes projetos. Uma cadeia de fornecimentos global, que hoje não justifica ter uma verticalização nesse suprimento de componentes. E os institutos que fomentam os novos desenvolvimentos e que dão oportunidade de criação de novas empresas em função desses novos desenvolvimentos. Os investimentos realizados no setor espacial, aqui eu apresento na legenda, em 2008, esse losango branco, e em 2013, essa coluna azul. Nós temos aqui Rússia, Índia, China, que são partes do BRIC, em termos de percentual do seu PIB, valores bastante significativos. E ainda alguns deles maiores em 2013 do que em 2008. Somente Estados Unidos e China que reduziram em relação a 2008, mas nós estamos numa posição meio que permanente de investimentos nessa área e que todos sabemos que é uma área estratégica para qualquer país da dimensão do Brasil. O Brasil é um país grande em área, em população e no PIB. Se nós concentrarmos as três vertentes dessa situação, nós temos aqui países comparados com o Brasil, como Rússia, Estados Unidos, China, e países com população significativa como Índia e Japão, mas com áreas muito menores do que a área do Brasil. Todos esses países investem muito na área do setor espacial, não só na área de comunicação, na área de lazer, mas principalmente também na área militar, na área de defesa. Inclusive, muitos dos dados hoje não estão disponíveis, porque todo mundo que produz ou que coloca um satélite de defesa não fica fazendo publicidade sobre isso. A capacidade dos BRICS hoje, o Brasil hoje possui infraestrutura de primeiro mundo, nós temos instalações de integração e testes dentro do INPE de primeiro mundo, nós temos base de lançamento, nós temos domínios das tecnologias do espaço, mão de obra qualificada, infelizmente decrescente e envelhecida, isso é um pouco da mensagem que eu trago aqui, e uma indústria que hoje está sofrendo muito nessa situação financeira.
Se a gente compara Rússia, Índia, China, hoje uma medida é a capacidade de colocar um homem em órbita e trazê-lo de volta. Isso é o estado da arte em relação à área de espaço. E no caso da África do Sul, é um entrante novo nesse setor espacial. Então, se a gente compara o Brasil dentro das potências do BRIC, muitas delas, principalmente Rússia e China, dentro daquela vertente de área, PIB e população, o Brasil está muito atrás em relação a esses países. Programa brasileiro, 41, Ministério da Aeronáutica, 46, Centro Técnico Aeroespacial, hoje o Departamento de Ciência e Tecnologia da Aeronáutica, Aeroespacial, INPE, em 1961, lançamento, a Barreira do Inferno, né, a base de lançamento, em 65, a Missão Espacial Completa Brasileira, em 79, o LIT, que é do INPE, é um laboratório que simula as condições que se encontram no espaço, o meio ambiente do espaço, para fazer os testes em satélites, em 87, a agência, em 94, o início da plataforma multimissão, que é um componente com bastante conteúdo nacional, em 2001, o início da utilização dessa plataforma para o satélite de vigilância da própria Amazônia, de comunicação, a criação da Visiona em 2012, que é naquele desenho da integradora, mas o que nós produzimos, o que nós temos hoje operando? Dentro do MEC-B, que é um projeto de 1979, nós temos 2 satélites de coleta de dados que hoje eles cumprem a missão durante o dia, quando o Sol alimenta os seus componentes, porque as baterias já não funcionam, e durante a noite nós não temos mais coleta de dados. Quem utiliza isso muito é a Agência Nacional de Águas, em relação a dados hídricos do país. E nós temos o CIBERS, que é um projeto em parceria com a China, que hoje nós temos, desde a criação do projeto em 99, nós temos o CIBERS 4, que foi lançado agora em 2014. O CIBERS 3 nós perdemos em função de um problema do lançador chinês, mas hoje nós temos o CIBER 4, que é o único satélite operando. O que ele faz, o CIBER? Ele é um satélite de observação terrestre, com uma câmera de resolução de 20 metros para identificação de queimadas, devastação da Amazônia, principalmente. E o projeto do SGDC, que é um satélite geoestacionário, que infelizmente no Brasil hoje praticamente não temos capacidade tecnológica de produzir quase nada. Nós temos hoje 2 bandejas de apoio às baterias feitas em material composto. Então, até chegarmos numa condição de fazer um satélite geoestacionário, nós temos aí talvez uma década à frente para chegar nessa capacidade. O histórico da participação industrial. Nós começamos com o satélite de coleta de dados praticamente importando tudo e fazendo alguma montagem estrutural e alguma coisa de integração no INPE. Quando o CIBERS entrou, a China praticamente fornecia muita coisa, isso foi aumentando a capacidade do Brasil na produção de componentes para o CIBERS. O CIBERS 3 e 4 já tem uma capacidade brasileira bem maior e a PMM, que é um projeto de 2001, tem uma capacidade nacional muito grande. A única coisa que nós não temos é a parte do software de controle de órbita e atitude. Mas o que acontece é que, esse é um slide do INPE, que a gente utiliza nas nossas conversas. Hoje, nós temos, mesmo com a PMM, cerca de 70% a 80% da capacidade de se construir um satélite nacional. E esse não é um satélite de alta tecnologia, como seria o geoestacionário. É um satélite muito menor, é um satélite de órbita baixa, que hoje nós teríamos condição de produzir no Brasil. Mesmo assim, ainda com pendências de algumas tecnologias. O Programa Espacial da América Latina, quando a gente compara as agências espaciais, nós temos a Argentina já colocando o seu 2º satélite geoestacionário em órbita e construindo o 3º. Importante, eles estão fazendo isso na Argentina. Eles já têm uma tecnologia muito mais avançada do que o Brasil para que a gente possa fazer um satélite geoestacionário. No Brasil, nós temos um CIBERS 4, que é uma resolução máxima da câmera de 5 metros. Nós temos o nosso satélite, o SGDC, previsto em 2016, e esses 2 satélites que são da década de 70 e 80, muito antigos e quase não funcionando. O resto são iniciativas de microsatélites. Agora, nós vemos aqui em países com satélites de observação. Por que países como Chile, Peru e Venezuela teriam satélites de observação com resoluções tão precisas? O satélite do Peru, que vai ser lançado ano que vem, ele consegue ter uma resolução de 70 centímetros, ou seja, uma imagem ótica que se consegue identificar objetos no solo com muita precisão. O
nosso tem o quanto? O Cibers ele tem 20 metros de resolução. E que só funciona durante o dia? Não. O Cibers funciona normal, ele foi recém-lançado. Os que funcionam durante o dia é o de coleta de dados. É um satélite que recebe dados da Terra e transmite de volta para medidas de dados hídricos e tudo mais. Agora, países na América Latina estão desenvolvendo tecnologias para aplicação militar muito mais avançadas do que nós temos no Brasil hoje. Então, países ao nosso redor hoje, eles têm os seus satélites de observação com precisões muito boas. Uma precisão de 70 centímetros é identificar que tipo de carro, que modelo de carro está estacionado na frente de um prédio, num satélite que está entre 800 e 1.200 quilômetros de altura. Essa é a situação que nós temos no Brasil hoje, comparado com os nossos vizinhos. Presidente, só me permite, só uma coisa. Claro. O senhor não falou, a Bolívia tem um satélite de observação que nós não temos. A Bolívia já tem um satélite geoestacionário de comunicação. Que ela adquiriu ou que... Comprou. Na América Latina, o único país em estágio avançado de montagem e integração de satélite é a Argentina, em solo local. O nosso satélite, o satélite SGDC, ele é adquirido na França. O nosso trabalho é fazer a integração da carga útil, ou seja, os sistemas de banda Ka de comunicação e o sistema da banda X para a área de defesa, com os nossos clientes e na interface da plataforma. Mas hoje, no Brasil, nós precisaríamos de algum tempo, inclusive de infraestrutura. O SGDC ele é um satélite de 6 toneladas, ele tem 7 metros de altura, ele tem 37 metros quando ele abre as antenas para coletoras de sol, e nós não temos hoje nenhum espaço físico para construir o satélite no Brasil. O INPE ele faz isso hoje, mas para um satélite com uma dimensão menor, entre 2,5 metros e 3. Então, o INPE, que começou em 61, e outros países que começaram muito depois, o Brasil, em comparando com principalmente China e Índia, que começaram muito depois de nós, a Índia hoje está colocando um artefato em Marte. Então, um satélite na órbita de Marte, um artefato em Marte, e nós aqui ainda estamos discutindo se a gente faz ou não um satélite de observação para a área de defesa nacional. Por que nós chegamos nesse ponto? Isso é um dado da Agência Espacial Brasileira. Nós temos tido, em média, nos últimos 30 anos, uma média de investimento de 250 milhões de reais no setor espacial, dividido não só na parte de satélites, que é onde a Visiona tem maior conhecimento, mas também em infraestrutura associada. A gente precisa controlar o satélite do solo, veículos lançadores e infraestrutura associada, centros de lançamento, a estação internacional, ou seja, nós temos 250 milhões de reais por ano em média, o que representa hoje 50 milhões de dólares ou 70 milhões de dólares, onde somente o investimento no SGDC nos últimos 2 anos tem sido, ou vamos partir por terceiro ano, tem sido de 400 milhões de reais por ano. Ou seja, nós estamos falando de uma agência espacial que praticamente tem que distribuir um recurso para várias atividades dentro do Programa Espacial Brasileiro, mas em valores que, se comparado com outros países, realmente a gente não chega a lugar nenhum. A gente fica, muitas vezes, mantendo estrutura, tentando manter a equipe trabalhando e sem muita oportunidade de grandes desenvolvimentos. A PMM, que é o último grande desenvolvimento do espaço ou dos satélites brasileiros, começou em 2001 e aí nós não temos ainda um prazo para terminar. Ou seja, por que a importância, eu menciono muito o INPE? O INPE é um gerador de emprego de alta tecnologia. Quando nós temos, dentro do Instituto, novos projetos, o Instituto não tem a função de produzir, tem a função de desenvolver e, abrindo isso para o setor industrial, poder criar a sua indústria com cientistas, com engenheiros doutores na área espacial. Nós temos hoje 4 empresas que nasceram de dentro do INPE, pessoas que saíram do INPE para construir os seus negócios. Mas o que tem acontecido? Dispensa da mão de obra qualificada por falta de projetos, perda de competência e conhecimento tecnológico e algumas em processo de falência. Por quê? Essa é uma informação da Associação das Indústrias Aeroespaciais Brasileiras. Eu tenho dados aqui de 2006 a um projetado 2014. Do lado de cá, nós temos o número de empregos do setor. E do lado de cá, o faturamento em milhões de dólares da indústria. Nos últimos 3 anos, nós tínhamos uma capacidade de 500 especialistas trabalhando na indústria espacial, no setor espacial,
Com a ociosidade, com a perda de projetos e com a falta de projetos, hoje nós temos menos de 200 técnicos e engenheiros envolvidos no setor. Aquilo que nós tínhamos por ano, que era uma movimentação de 50 milhões de dólares, hoje nós estamos abaixo dos 20 milhões de dólares. Não existe indústria que sobreviva a uma situação como essa. Então, o que nós, em termos de indústria espacial, voltados para a defesa, podemos fazer em relação a esse projeto? Nós dependemos de muito investimento. E outra coisa que vem acontecendo, esse é um dado do INPE também, a reposição da mão de obra nos institutos, nas agências, nas áreas que desenvolvem os projetos. Ali, um gráfico que mostra a aposentadoria dos funcionários do INPE. Em 2027, nós vamos ter 20% da força que nós temos comparado em 2004, quando estava funcionando em plena carga. Nós temos aqui aposentadorias compulsórias ou possíveis de serem solicitadas, mas a redução do quadro é muito forte. Se nós não investirmos na recapacitação do INPE, na capacitação da agência espacial, esse setor espacial, que é primordial, não só para a indústria de espaço, mas também para a área de defesa, nós vamos estar perdendo essa qualificação e essa capacidade. Nós temos hoje projetos de transferência de tecnologia, onde nós não temos empresas para absorver essa tecnologia. O próprio projeto do SGDC, ele tem um projeto de absorção de tecnologia, os engenheiros passam um ano na França, depois de um ano de treinamento, e quando eles voltam, nós não temos novos projetos para colocar esses engenheiros. A concorrência de bancos, de outras indústrias, levando um engenheiro espacial altamente qualificado por falta de projetos. E no caso da transferência de tecnologia, com o contrato que existe com a Agência Espacial Brasileira, a indústria nacional acaba não tendo capacidade de absorver essa tecnologia para futuros projetos de espaço. Ou seja, nós não vamos caminhar tão perto da Argentina como está hoje e tão perto de outros países que estão desenvolvendo a área de espaço, nós vamos nos distanciar à medida que nós vamos perdendo essa capacitação em mão de obra. A gente traz propostas e ideias daquilo que a gente acha, que a indústria acha que poderia ser alguma solução para essa situação. Alguma legislação específica, tipo o Buy American Act, que é onde a gente fortaleça a indústria nacional, forçando compra de conteúdo nacional. A utilização de algumas PPPs para que a gente possa ter condição do poder público ajudar nos projetos. Legislações que favoreçam um pouco essa situação. Mais apoio nos projetos, através de financiamento, através de contrato de governo com garantias, apoio à exportação, apoio de desenvolvimento no spin-off e assim por diante. Lei de inovação, uma regulamentação que favoreça e uma legislação específica que alivie um pouco as dificuldades de impossibilidade de pagamento adiantado, dificuldade de contratar, restrição de contratação de autor de projeto na fase de execução, ou seja, a gente faz uma proposta de projeto, se a gente leva essa proposta, esse autor não pode ser contratado e assim por diante. Aqui eu termino essa exposição, só queria fazer um comentário. Muito se fala do valor agregado que uma indústria traz, quanto vale o quilo de um determinado produto. A gente sabe quanto vale uma tonelada de minério de ferro, a gente sabe quanto vale no setor aeronáutico um quilo de uma aeronave. Em se comparando com o setor espacial, um quilo da aeronave que pode valer em torno de 2, 3 mil dólares, no setor espacial vale 50 mil dólares. Ou seja, nós não estamos falando só de um investimento, mas nós estamos falando de uma possibilidade de exportação, nós estamos falando de empregos com alto valor agregado e nós estamos falando de soberania. Uma vez que, não se tendo essa tecnologia, a soberania nacional fica dependente de outros países no fornecimento desse segmento.